Olá, seja muito bem-vindo ao Neo Rock Brasil, o podcast que a gente conversa com as suas bandas favoritas do cenário local de Brasília e de fora também. E dessa vez estamos com convidados muito especiais. Eu apresento a vocês a banda Thiago Carneiro and the Black Sheeps. Sheep, perdão. Não tem plural. Isso aí. Fala aí, galera, beleza? Tudo certo? Thiago Carneiro aqui. Vocês estão bem, gente? Todo mundo tranquilo? Ótimo, muito bom. Renato, guitarra, é um prazer estar aqui. Que cara elegante, né, velho? O Elton Baqueta, Não, é o mais elegante. novo integrante aí da banda. Fechou. Eu queria começar só fazendo uma pergunta básica que a gente sempre faz aqui pros convidados. Por que a banda de vocês tem esse nome? Apesar de ser um pouco óbvio, né? Vamos entender A exatamente. história, vou passar um pouco pela história de como a banda começou, bem Vamos rapidamente, lá. assim. Não, pode demorar também. Pode. Pode? Tá. Não, mas na verdade, assim, no passado eu tive várias bandas Uhum. e várias vezes não deu certo por questões pessoais de outros integrantes, assim, né? Então, como ficava muito aquela coisa, porque é aquela história, né? Às vezes você tem uma banda e um dos membros ele não tá muito ali na pegada, às vezes isso trava o projeto como um todo. Geralmente, Isso, né? Acho que pra qualquer projeto. Pois é. E aí eu passei muitas vezes por isso, né? E aí chegou um determinado momento que eu cansei. Aí eu falei, cara, não quero mais saber de banda. Aí eu fiquei um tempo, assim, até afastado da música. Teve uma fase que eu fiquei, assim, 2 anos sem 3K na minha guitarra. Que isso? Pra você ter uma ideia. Como é que é? Eu Fiquei não só dou conta, focado no velho. trabalho. E trabalho fora da música, né? Porque eu entendo que a música também é um trabalho, né? E aí chegou um determinado momento que, assim, até meus amigos mesmo, todo mundo. Teve um amigo meu que ele virou pra mim uma vez e ele falou assim, eu falei, Thiago, eu te vejo como músico, cara, não como outra coisa, entendeu? Aí O que você fazia fora da música? eu faço ainda, eu sou advogado. Aham. Aí eu cheguei, aí eu fiquei naquela, sabe? Porque aquele negócio, eu acho que quando você tem isso dentro de você, eu acho que você não consegue se afastar, assim. E aí eu fiquei sentindo falta disso. E aí, num primeiro momento, eu comecei com uma ideia assim, cara, eu só quero lançar minhas músicas no Spotify. Só isso. Aí eu comecei a chamar amigos assim, grava bateria aqui pra mim, comigo, tal, não sei o quê, eu vou gravar as guitarras e tal. Começou assim, né? Fez em casa? Ou no estúdio? Não, indo pro estúdio mesmo. Mas eu queria lançar, mas eu queria que fosse bem feito, né? Com Sim. qualidade de estúdio e tal. Aí eu comecei a fazer dessa forma. Só que aí eu comecei a empolgar, porque a galera começou a tocar comigo, começou a pilhar também de fazer show. Deu aquela animação. Você começou a engrenar dessa forma. E aí eu chegou num determinado momento que aí eu falei, não, beleza, eu vou ficar como artista solo então. Aí nessa história de ficar como artista solo, a galera que tava tocando comigo na época, aos poucos foi saindo, né? O último até que saiu foi o Felipe, entrou o Elton, né? Com batera no lugar. E aí eu. Mas aí nessa história eu já tava como. Eu falei, não, artista autoral, vamos lá, solo, pá. Só que aí chegou na virada desse ano agora, tava o Elton, ainda nem tava na banda, já tava o Renato e o Márcio, né? O Márcio é o baixista que não pôde estar aqui hoje. Salve aí, Márcio. E aí eu troquei essa ideia com eles. Eu falei, galera, vocês precisam ter um nome também e tal. A gente tem que ter né? A gente tem que ter no projeto algo que. Porque a coisa foi engrenando ali. Tipo, eu já tinha ali algumas músicas, né? E eles gostaram também do som, compraram bastante a ideia, né? Tamo junto. E aí com isso, aí eu já tava meio que há um tempo com a ideia na cabeça de The Black Sheep, porque eu falei, pô, Thiago Carneiro e The Black Sheep, eu acho super ver sentido, assim, né? o Thiago Carneiro e as Ovelhas Negras, né? Mas Muito bom. aí foi por isso, na verdade. Aí a gente trocou a ideia e acabou ficando esse nome. A galera que topou e vocês sim. também. Que massa. Exato. Pô, é um É nome isso. interessante, velho. Tipo, lembra aí um pouco as bandas do passado. E ele falou isso, inclusive. Essa- Na né? minha essas opinião, paradas. banda que dá certo tem cor no nome. Tem o quê? Cor. Cor no nome? Deep Purple, Fudeu, então. Pink Floyd, É Verdade. verdade. Black Sheep, Black Amém. Sabbath, né? Black Sabbath. Black Sabbath também. Tem The Muito White bom. Stripes também. Uhum. Tem White porra de E o banda que eu pra achei Tem caralho. várias, se você for olhar. E o que eu achei bastante interessante foi quando eu vi o Thiago, ele colocou um anúncio. Então eu vi esse anúncio lá e entrei em contato. Porque antes de entrar em contato, na verdade, eu já fui lá no Spotify e vi o trabalho dele. Ah, Aí eu falei, cara, bacana. gostou da música? Tô dentro. Pode Aí crer. entrei em contato com o Thiago. Falei, pô, que bacana, cara. Tanto letra quanto música, tudo.
Falei, Pode oxe, Isso Tô no foi esquema. interessante, porque até o Renato e o Márcio eu conheci assim também. Ah, Porque virou anúncio. tinha na época o baixista, era só eu de guitarrista, e o baixista resolveu sair por motivos pessoais dele, né? E porque ele quis estudar pra concurso, etc. E aí resolveu se afastar. Eu falei, Brasília, né? faz parte. Foda. Aí eu na época conversando com o Felipe, que era então o baterista, e que ele é lá do Vetorial, né? O estúdio onde a gente ensaia. E aí ele chegou pra mim e ele falou assim, eu pergunto, porque ele tem um monte, ele tem uns 5, 6 projetos, assim. Nossa. E aí eu cheguei pra ele, um monte de projeto de música, assim. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você não conhece um baixista não aí pra entrar? Aí ele chegou e falou, cara, conheço. Mas nenhum que eu te indicar eu acho que vai ser ideal se você não deixar primeiro 100% do que é o seu projeto claro. Sei. Aí eu peguei. Aí ele falou assim: faz um anúncio em algo. Vai numa comunidade dessa no Facebook, tipo, tô sem banda, esses assim, e mas bota tudo lá. Tipo, o que você acha que precisa, qual é o tipo de música que você quer fazer, ou que você já faz, bota lá. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui lá, coloquei, cara, até hoje eu nem uso Facebook praticamente assim, mas eu fui lá, entrei pra fazer esse anúncio basicamente, e aí foi aí que apareceu o Márcio. bacana. O Márcio me conheceu assim. E na época. E aí o Márcio entrou, e aí a gente também conversou. Aí na época também, pô, a gente precisa de mais um guitarrista, né? Até porque a gente tem uma música, principalmente duas músicas, né? Pesadelo e Bem-vindo ao Meu Mundo, que elas têm um arranjo muito pra duas guitarras, assim. Duas né? guitarras, né? E aí ao vivo ficava faltando, né? Sei. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu perguntei pro Márcio, Márcio, eu conheço um. Aí chamou, aí o Renato. E aí o Elton foi da mesma forma, porque quando o Felipe precisou sair por causa dos trilhões de projetos dele, aí ele chegou e falou. Aí ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, vai lá e faz a mesma coisa, igual você fez na época do baixista. Top. Faz a mesma coisa. Então, primeiro viu o baixista e você entrou por último, né? Eu sou a ovelha mais nova lá. Filho mais jovem. E o que eu achei tão bacana, esse nome, eu até comentei com o pessoal, principalmente com você, né? É a respeito do nome. Esse nome é muito top, cara. Antigamente eu toquei numa banda chamada Ovelha Negra, Ah, né? A gente já fez um É um trabalho puta assim, nome, né, nos anos 90. E aí, da quando o, Ritalina? quando o Thiago falou a respeito do nome, eu falei, poxa, é isso mesmo que eu tô. bateu, né? Eu tava procurando isso aí. Cara, isso Literalmente. o nome. e foi bizarro, porque assim, quando a gente começou a conversar, eu e o Elton, aí ele chegou e. Aí ele, onde você trabalha? Tipo, no mesmo bairro assim que o Márcio. Ah, Aí, tipo, o Márcio sai do trabalho e vai pro estúdio. Essa história Aí, é engraçada. E beleza, até onde você mora? No mesmo condomínio que o Renato. Então tá tudo. Era Era pra ser. Ele era o meu vizinho o tempo todo e eu nem sabia. Caralho, velho. Que bizarro Era isso, assim. velho. Pô, nunca escutou ali uma bateria tocando assim no dia? Lá não posso, né, cara? Ah, é prédio? É prédio, Até não um tem carrão jeito. não posso bater lá que eu tenho. O porque- que acaba virando bateria normalmente pra baterista que mora em Sofá. apartamento é sofá, né? Bota as almofadas lá. É mesmo que é sofá, na moral? Que eu não boto fé, não. Almofada e Cara, nem aqueles pads assim. tem um que você usa cachorrinho pra lá em casa, praticar. o cachorrinho fica doidinho quando começa a bater no sofá. Eu É, boto pô, fé, o mano. Thomas, ele Muito fica bom. louquinho. Muito bom. Latindo e quer atrapalhar o. Fica tentando morder ali, ó. As bactérias, tudo. Pô, é uma solução inesperada, né? No que diz a respeito a praticar o instrumento. Até porque não dá pra ficar sem treinar, né? Você não ficou 2 anos sem tocar a guitarra. Eu fiquei doido. Cara, e foi horrível. E foi horrível. horrível. Eu lembro de uma vez, foi super traumático pra mim. Eu tava num churrasco na casa de um amigo meu e me entregaram um violão, assim. Toma O aí. que é isso E aqui? tinha 2 anos que eu não pegava no negócio. É Nossa, dedo todo durão, enferrujado. assim, Já não horrível. tinha calo também. Não, pior que é mesmo. Você perde os calinhos do. Vai tudo embora. O bagulho cai, sei lá o que acontece. Pois é. Cai a pele, renova a pele. Eu acho que é. Eu não sei porque eu nunca fiquei 2 anos sem tocar guitarra. Não, né? não recomendo, não. Eu nunca fiquei um dia sem tocar guitarra. Não é legal, não. Tá bom. Nossa, sem maldade, é uma vida. É. É uma vida bem curta, mas é uma vida, né? Cara, e o pior é que é aquela coisa, né? Música é uma coisa ingrata, porque você treina, aí você anda uma casa pra frente. Aí, sei lá, você fica uma semana sem tocar Semana um negócio, sem tocar, anda já 10 era. pra trás. Pra trás, verdade. Pode começar tudo de novo. É horrível. Renato. Pelo Uma menos, verdade agora. pelo menos uma vantagem que você tem de ter alcançado o próximo passo é que pra chegar lá de novo é mais rápido. Isso, Sim, é pelo verdade. menos. Isso é verdade Pelo também. menos. Isso pra qualquer coisa, pra academia também, você
Você treina, tipo, porra, você tava pegando 60 quilos no exercício. Você parou de treinar por sei lá o que, você volta atrás. Sim. Mas Uhum. você pega bem mais rápido naquele peso de novo e até melhora depois. Eu tô nessa Bem mais onda, rápido. inclusive, na academia também. Ah, que bom. Velho. É isso aí. Que eu tinha ficado muito tempo sem ir pra academia, aí eu engordei pra caramba, né? Ah. Aí eu comecei a ir pra academia, eu consegui perder, assim, 30 quilos. Malhando. Aí eu viajei, perdi o ritmo, aí engordei 10. Olha isso. Tá Pelo menos não foi tudo, né? de praticar. E aí agora eu tô tomando o ritmo. Ah, não, mas volta também. É só não parar, né, cara? É, Só voltar e não parar, tem que voltar. É porque, cara, não tem como, cara. Academia, tipo, você tem que meio que pegar aquele ritmo ali e colocar no seu dia a dia mesmo. Mas Assim, Tem que se ser no você dia a não dia, tem que ser fizer- constante. se você Pô, não tem gente fizer que gosta isso, pra caramba, né, velho? Cara, eu particularmente assim, eu não consigo, um exemplo, já entrei em academia, mas logo paro. Hum. Cara, me dá uma preguiça. É. Aí eu faço minhas Você caminhadas, sabe né? quando que dá certo ir pra academia? É quando você. Eu aprendi isso com a minha namorada. Tipo, você não negocia com você mesmo. Você só Sim. entra na roupa e vai. Sem Isso. pensar, entendeu? Pô, mas é que eu Ah, tá penso, chovendo, cara. não sei o que. Você vestiu, foi. cara, eu ando de bike. Vou pôr isso em prática. Beleza, mas tem dia que você fica com preguiça ou você curte muito e sempre vai? Não, tem dia que eu tenho preguiça pra caralho. Na Pois verdade, é, a todo mesma dia coisa, eu você tenho preguiça. não negocia com você mesmo. Você sobe na bicicleta e vai embora. Ah, não, que é isso? Esse Não, é o mas ponto. você tá certo, você tá certo. Mas é, tem que ser. Uma coisa que eu ainda não aprendi, né? Mas faz Não, mas parte. eu não sou exemplo também, não. Você vê que eu larguei aí um tempão. Só tô repassando fé. algumas coisas que funcionaram pra mim. Boto fé. Pô, eu tava ouvindo as músicas de vocês e tem uma que eu confesso que eu não lembro o nome, peço até desculpas, mas eu sou bem ruim com o nome. Não, vou embora. Só que. Não, pode ir, você tá à vontade aí. Não tô Acabou te o prendendo, podcast. tô te prendendo. Mas parecia muito Simple Man do Leonard Skinner. Tipo, Exatamente. muito assim. Totalmente. Eu até pensei, cara, isso aqui é homenagem pro pai de alguém. E não tem como não ser, porque é muito Eu parecido pensei a mesma e coisa tem que ser igual, assim. quando eu escutei aquela. Não tem Bom. outra opção. Se não é, tá errado. Você tá falando provavelmente de Pesadelo, é? Não, Estrela. A Lembra? Estrela? Acho que é. Quando eu comecei a tocar com o Thiago, eu não lembrava também. Eu tava começando, eu não sabia o nome Depois da eu- música. eu- daqui a Vamos pouco eu vou tocar contar a aquela história então, dessa que é música. tipo Simple Man. Eu não conheço essa história. Simple Man. Você falou que ia me contar a história da música. e Você não conhece Não, essa? não. Vou contar agora. Você pô. falou por alto, né? Não, então, a Estrela, Sim. Estrela, na verdade, é uma música que eu escrevi pro meu falecido irmão, que ele faleceu em janeiro de 2023. Caramba. E aí eu escrevi ali no luto, assim, quando eu tava na pior fase do luto. Porque eu acho que quando você escreve alguma coisa sentindo aquilo que você quer escrever, a parada sai. Ela flui mas ao mesmo tempo é muito dolorido, sabe? Porque é um sentimento muito difícil de lidar. Sei. Então eu escrevi aquela música quando eu estava no. Assim, o luto, eu acho que quando você perde uma pessoa muito importante pra você, eu não sei se passa. Eu diria que é uma ferida que passar de vez ela não passa, mas você começa a aprender a lidar melhor com aquilo com o tempo, né? Sei. E eu tava no pior momento quando eu comecei a escrever aquela letra. Só que o arranjo dessa música, na verdade, ali a parte. Eu já tinha uma base desde os meus, sei lá, 16 anos, assim. Eu Da já tinha. música? Ah. Só que ela tinha uma outra letra completamente diferente na época. A gente fez de moleque ali com os amigos e E tal. foi por causa do Leonard Skinner? Não Não? foi. Que- Nessa época, você sabe qual que foi a principal inspiração que eu, na época eu tava fazendo? Eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que me lembre um pouco Patience, que eu gosto muito de Guns, É né? mesmo? Eu comecei a pensar numa parada. É isso, cara, porque eu acho que a Referência. música, quando você faz ela, você tem uma coisa na cabeça. Só que quem vai receber aquilo que você fez, aquela obra, enfim, pode receber de uma forma totalmente Nossa, diferente. mas é assim. que pra mim é tão claro, sabe? Que é tipo. Mas não muito foi parecido. não foi pensando nessa música, não. Eu tava, na época, pensando em fazer algo meio no estilo mais ou menos Patience, assim. Mas no final, como eu escutava muito Guns nessa época, no final, na parte do final da música, que entra um coro, assim, uma parte que ela fica um pouco mais intensa antes do solo, ali, na verdade, eu pensei inicialmente naquela parte com distorção, entendeu? Depois, na hora de produzir mesmo no estúdio, é que aí eu pensei, não, a pegada é outra, de outra forma. Sei. Aí que entrou os coros atrás, não tinha aquele coral atrás, aquela coisa toda. Aquilo foi saindo no estúdio durante Sim.
na hora de produzir mesmo. Pô, a gente tava falando aqui com o Igor também sobre a letra que ele escreveu pra minha banda e eu tenho uma interpretação diferente daquele Mas que é, ele escreveu. é isso mesmo. E, nossa, e a minha letra favorita, que é de... Pode falar o nome da música? Pode, né? De Dia do Fogo, que vai Ó, o ser spoiler lançado. aí, galera. E pra mim era uma música que tinha mais a ver com fogo do que com dia. Aí Sim. pra ele é diferente, tipo, ele tem mais a ver com dia do que com fogo. E Caramba. falando metaforicamente aí. E, nossa, pra mim era super claro. Não, isso aqui é claramente falando sobre tal coisa. Aí o Igor falou, não, eu escrevi pensando nisso aqui. Eu, vai tomar mas no cu, porra. cara, vai Que dar é dessa isso? porra. Mas tem gente que diz, né, que a música ela é sua até o momento que você lança. Uhum. Depois que você lança, ela é do mundo. Cada Do pessoa mundo. vai entender Vai de um entender de uma jeito, forma. vai É. interpretar de uma forma. Não tem Porque nem cada muito o que pessoa fazer, tem uma assim. vivência específica, né? Então você, com a sua vivência, você ouviu a letra que ele escreveu. É a magia da música também, É, cara. Uhum. exato. Uhum. É a arte, né? É a Isso é arte. arte. Pô, e vocês relacionam muito a letra com a música? Porque tem grupos instrumentais, né, que não tem letra, Uhum. mas Inclusive, a gente tem uma considera instrumental. muito que, tipo, Tem uma música que a letra, instrumental. ela é uma coisa, de certa forma, necessária na música, sabe? E que também é música. Cara, vocês querem falar antes? Pode. Não, então, eu acho assim, eu acho que, por exemplo, quando eu vou escrever o meu processo de composição, eu sempre começo pela música. Eu nunca começo pela letra, entendeu? Eu criei algum, sei lá, às vezes eu pego a guitarra ou o violão, enfim, e fico tocando alguma coisa aleatória. Às vezes eu não tô nem estudando, assim, sabe? Às vezes eu tô só brincando mesmo ali e acaba sendo alguma coisa, opa, dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Aí eu começo a trabalhar em cima daquilo. Aproveita, né, aquele- Até começar a sair alguma coisa. Aí depois que eu tenho isso, aí eu começo eu gravo aquilo no celular, alguma coisa assim, Sei. e aí eu começo a tentar cantarolar uma melodia em cima, né? E aí em cima disso é que eu vou Legal. começando a entender o que eu posso encaixar ali e decidir qual a mensagem que eu quero passar com aquilo, etc. O meu processo é mais ou menos assim. Então, e como a gente falou, né? A gente tem uma música que ela é totalmente instrumental, que ela não tem Essa eu letra, acho que eu não então- cheguei a escutar. É porque ela não foi lançada. Então tá certo. Ela Moon não- Knight, né? Moon Knight, é. Muito top. Que inclusive foi uma das primeiras, assim, que na verdade ficou pronta, porque. Pronta, assim, não gravada, né? Mas ela também saiu de uma forma bem assim, quando eu fiz só um arranjozinho inicial ali, que era pra ser uma parada, quase uma peça de violão, digamos assim. E aí depois, quando eu fui fazendo um experimento em casa, a coisa foi Foi crescendo. crescendo. E é uma música muito boa. Você já escutou ela, né? Moon Não, Knight? ainda Não, não. é só- Ainda não. é Ela não foi instrumental? lançada ainda. Não, então não É, tem ele como. deve ter escutado no dia do show lá do. Ah, e é do- capaz que eu tenha escutado. naquele dia a gente tocou. Mas se eu não me engano, tipo, eu tava resolvendo um monte de coisa lá no festival, acho que eu não cheguei a escutar todas as músicas que vocês tocaram. Mas eu escutei a maioria. Aham. Foi tipo, se vocês tocaram 10, eu escutei 9, tá ligado? Foi, tipo, Aham. não devo ter escutado uma, mas eu confesso que não lembro, assim, dessa em específico. É porque Devo ter normalmente é assim, o final do tom dela acaba de uma forma mais ou menos quando começa outra música chamada Pesadelo. Então normalmente a gente engata as faz duas. ali um né? medley, as né? duas. Normalmente ele engata as duas, na verdade. É um trabalho, né, cara? É o Sim, que a gente faz. Eu praticamente termino a Moon Knight sozinho na guitarra. E no final dela, quando dá o fade out, eu já emendo Já pega na outra. Pesadelo. Pesadelo. Entendi. É. Eu faço isso também em algumas músicas nossas aí. Nossa, bom. Mas eu gosto de dividir o trabalho. Às vezes o Igor faz também. Esses baixistas aí dão um trabalho, né, gente? Sim. Pô, não, é um bullying acidental, foi mal. Não precisava também. É um bullying acidental proposital. Foi de Cara, propósito. vocês são da mesma banda, relaxa. Não, foda-se. Eu trabalho com o cara, eu quase que moro na casa dele. Obrigado. Mentira, não moro. Não. Bom, eu queria saber então um pouco mais sobre de onde vêm as referências de vocês, então. Porque eu achava que era essa parada de se aceita, mas sabe? Não, tá quase ótimo. acabando. Obrigado. Porque. Obrigado. Eu achava que era uma parada bem que eu tinha entendido, mas parece que não. Né? Então, pode ser individual mesmo, da banda no geral, o que vocês compartilham de referência. Quero saber tudo, na moral, assim. Vai lá, Renatão. Comecei há 1 ano nessa banda, né? Já faz 1 ano e pouco. E ouvi todas as músicas. Eu falei, bom, gostei. Só que eu vou pôr a minha característica aqui, né? O que é a minha bagagem, o que eu ouço desde criança, né? E parece que o Thiago gostou. Ficou bom. Ficou bom, né? Ficou massa, lógico. Mas é basicamente hard rock, classic rock,
um pouco de metal. Basicamente isso. E da onde vem esses estilos? Porque eu também sou do metal, mas pode ser diferente, né? De onde vem? De sempre. Sempre escutei essas mesmo? bandas. O que você escutava? Black Sabbath, Led. Hard rock em geral, cara. Tudo. Quase tudo. Bota fé. Principalmente dos anos 80. Uhum. Pô, eu gosto bastante da música dos anos 70, mas anos 80 também pega muito, assim. Sim. Mas a minha banda favorita durante muito tempo, acho que ainda é, na real, é a Aerosmith. Nossa. E, pô, fiquei chateadão quando eles anunciaram que iam parar, assim. Uhum. Falei, caralho, Tava na esperança de nós nunca vou ver terem um show. despedido, né? Pior que eu tava, cara. Pior que eu tava. Eles nem falaram que Eu ia pro tava Brasil. também, pra Também. ser Puta que pariu. Acho que tava todo mundo, né, velho? É. Mas aí o Steven Tyler falou, não dá, gente. Não. Dá não. Cara, aí doeu em mim, velho. Doeu em mim, assim, sabe? E você sabe que um grande arrependimento que eu tenho foi com o último Rock in Rio que eles tocaram. Mano, você não foi, velho. Eu não fui. E o pior é que foi uma coisa assim. Fui eu e um amigo meu. E a gente acabou decidindo ir por um outro dia, sendo que a gente queria ir no dia do Aerosmith por causa de um primo lá do Rio que ia e ele queria ir nesse outro dia. Aí a gente, então vamos nesse. A gente foi no dia do Bon Jovi. E esse do Aerosmith a gente acabou não indo pra ir em outro. Pelo amor de Deus, cara. E aí acabou. E o pior, essa pessoa não foi. Vai se fuder, pô. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! E aí a gente assistiu pela TV esse show do Aerosmith. A gente ficou Puta assim, que velho, eu pariu. não acredito que eu não tava lá. Sacrificou um. Não, mas não foi. que sacrifício, né, velho? Sacanagem. Puta que pariu, mano. Nossa, Mas eu acho velho. que se você tivesse ido no Aerosmith, você fala, putz, eu não fui no do Bon Jovi. Não, mas eu não Será, era. velho? Mas o do Bon Jovi eu iria, de qualquer jeito. Não era. Era uma outra atração que eu não tô lembrando agora qual que é o. Mas era grande, tipo eles, assim. também. Era grande, era grande. Pô, é que depende do Mas que eu ele esqueci falar. agora Dependendo qual do que que é. você fala, eu vou te julgar pelo resto da tua vida. Mas dependendo, eu acho que tá de boa também. Lá vem. Mas você não lembra, né? Aí é Eu foda, esqueci. né? Aí não dá. Nossa, mas puta que Pra pariu, sua era segurança, Smith, então, velho. não lembre. Não lembro nunca. Nunca lembro. Segura. Não, é só nós pesquisar ali Rock in Rio, não sei quando. Não, dá nada. precisa. É o último que eles vieram, é só pegar na lista lá, pô, atração do Rock in Rio. Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Boa ideia, né? Pra que ficar trazendo problema pra nós, cara? Já tem problema pra caralho. System of a Down? Não Sword? foi do System, não foi não. Uia, olha que ele sabe muito de show, tá? O homem sabe. O do System eu fui, inclusive. Eu tava lá. Red Hot foi também. Ah, eu acho que era. Porra, mano. Eu acho que era o Red Hot. Então, tô te Red julgando Hot eu mesmo, fui né? em- Mas e o pior, 92? é que foi na época que o Frustiante nem tava na banda, né? Eu então fui na eu época sei. que não era o E era um Frustrante. disco que eu não curtia ainda e eles ainda não Não tocaram foi Around Rock the in Rio. World ainda. Não foi Rock in Que Rio. isso, velho? Foi Nada. Hollywood Rock 92, eu acho. Teve Alice in Chains abrindo pro É isso pro aí. Red Hot, meu amigo. Bota fé. Na época do Blood Sugar Sex Magic. Cara, você já viu na internet vídeo Foi desse lindo. show da Alice in Chains? Não, pior que Cara, não. eles tocando Man in the Box, velho, um mar de cabeça assim. Caramba, uau, eu Bota vi fé. isso aí, velho, Thiago, eu vi. bizarro. Top. É bizarro. Pega no YouTube pra ver depois. Se você reparar, eles não estão acreditando, assim, sinistro. eles estão olhando pro outro assim. Olha, eles conhecem a nossa banda? Cara, a galera pulando Oi. alucinada, assim, eu falei, cara. Cara, velho, que foda. Eu nem sou tão fã assim de Alice in Chains, mas puta que pariu, cara. Eu ia nesse show também, e eu também não gosto de Red Hot. Então, assim, eu tô te julgando, mas vocês podem me julgar também, porque eu realmente não sou Não, muito vamos fã. ser amigos. Boa ideia. Vamos Mas dá pra julgar e ser Podemos, amigo também. podemos. Não dá? Vamos ser amigos. Dá pra falar mal, né? Aqui, ó. Eu e ele somos amigos. Eu falo mal pra Cara, caralho. rolou um bullying gratuito, inclusive, agora há pouco, né? Mas ele fala mal. Ó, só pra não parecer assim, é recíproco, tá? Não é uma coisa individual. Pois é, mas você tava falando de Alice in Chains, eu sou muito fã de Alice in É Chains. mesmo? Eu gosto muito de Alice in Chains. Inclusive, tá entre as minhas principais referências, assim, eu gosto pra caramba. Por exemplo, tem uma música nossa que ainda não foi lançada, O Vento. O Vento eu pensei bastante em algumas coisas da Alice in Chains, assim, na hora de compor ela. Me inspirei, né? Então, eu penso bastante, assim, você está perguntando das referências, né? Principalmente, eu diria que as bandas setentistas, assim, especificamente, principalmente Led Zeppelin, Pink Floyd e Deep Purple. E eu gosto de Lynyrd Skynyrd também, que você perguntou, mas não é das que eu mais ouço, mas Dá eu uma olhada gosto. aqui, ó.
É, Que a gente tava falando. Mano, é gente pra porra. Olha isso, velho. A galera pulando. Caralho, velho. Olha isso. É muito Eu ia sinistro. ficar tonto. É. Se eu tivesse em Imagina cima eu do tá indo palco. comigo. Não, se eu tivesse em cima do palco, eu ia ficar tonto. Não, se eu tivesse em cima do palco, eu ia estar assim, incrédulo, velho. É, em choque. Em Se choque. eu estivesse pra em cima do Mas palco imagina essa ali, reação, a como, galera como Alice in cantando Chains, a sua mano, eu ia ficar música meio e tal, assustado. cara. Eu não vou, Cara, posso falar uma coisa que eu acho muito doido? É um crime? Hã? É um crime? Não. Então pode falar. Cara, eu acho muito doido esse negócio de... Porque, tipo assim, você compõe uma música, é uma ideia que você tem ali sozinho no seu quarto, né? Aí você faz um arranjo, faz ali, escreve uma letra, pá. E aí depois você começa a tocar, você lança, e você começa a ver as pessoas cantando aquilo que você fez, sabe? Cara, isso é muito doido, velho. Isso é muito massa, velho. Bom, eu ainda não passei por isso, porque eu também sou o mais novo da banda Ah, é? atualmente. Então, tipo, as que a gente toca, algumas na real. Porra, como é que eu explico isso aqui? A gente tá tocando as músicas ali do segundo disco, mas são mais novas, né? Então a galera já não conhece tanto assim. Uhum. Mas as outras, eu não sei como é que é pro Igor e pro Miguel, mas deve ser uma coisa bem foda, assim, sabe? É a tua arte sendo jogada ali e a galera pegou aquilo pra eles também. sabe? É, mas é isso aí. É assim que funciona mesmo. É realmente uma coisa meio diferente, né? Tipo, você faz pros acho outros. que a arte tem pra muito você. disso, né? Porque, por exemplo, você vê um quadro, por exemplo. A minha mãe, ela é professora de História da Arte. Que doido. Aí ela... Sei lá, você vê um quadro... Você já viu aquele negócio? Igual tem muito em filme, a pessoa vai na frente do quadro. E aí, o que você achou? Ah, Qual é a sua percepção sobre isso aí? sei lá, velho. Cada pessoa vai falar uma coisa, né? Porque, assim, na verdade, a arte, né, Thiago, é uma entrega, né? É. É a sua arte, mas não é sua. Você É. entrega. É, você sabe o que você Tanto- queria dizer quando você fez ali, É. mas... Agora, como é que as pessoas vão É. receber aquilo? Tanto música, arte cênica, né? É qualquer coisa. Inclusive, Livro, tem um. Acho que em vários tipos de arte tem algum. Cara, eu não sei se é tipo um subgênero ou não, mas é um jeito de se pensar que você não pensa em nada, você só faz. E aí você manda e foda-se. É, Aí a galera vai tirar o que quiser daquilo. daquilo, é verdade. E aí você fala assim: o que você achou? Ah, Aí você escolhe o que que era, né? parece o. É! Eu gostei da sua justificativa, foi isso que eu Parece pensei. o desespero de um homem solitário. Ou, Uhum. não, parece aqui que o cara tava bêbado e ele era só um vagabundo. Aí você, não, eu preferi aquilo lá. É aquilo lá. Só que no final, no fim das contas, não era nada. Você só fez porque sim. Você só Sim. sentiu, você não pensou. Isso. Eu acho que também é um jeito muito válido de se fazer arte. Quando Sim. você só sente. É uma coisa que eu particularmente tenho dificuldade de fazer. Só sentir e não pensar nas coisas. Mas eu acho que muita gente faz isso e bem, de certa forma, né? Exatamente. Não sei dizer o que é bem, porque não tem um significado real. É, É bem abstrato, né? mas é. Cada um capta, um exemplo, uma letra de uma música de uma forma, né? Recebe daquela forma. Uhum. Aquela música do Pais e Filhos lá, né? Pais e Filhos? Essa Do Legião, Legião, né? É sobre um suicídio, né? Sim. É. Pô, e tem, assim, eu quando escutei essa música a primeira vez, eu falei o máximo, mas eu não sabia que era um suicídio. Cara, pode crer, eu tô lembrando aqui. Não é? Então tem cada coisa assim. Eu tô lembrando aqui da Suzane Vega. Quem lembra? Eu não conheço. Chama Luca, o nome da música. Hum. E é uma letra pesadona, mano. Mas é uma baladinha. Sei. My Name is Cara, Luca, aquela que é. My Cara, Name is mas Luca. no- Mas no rock nacional tem muitas letras que são assim, né? Tem aquela Tem música Camila. do. Não, então, mas tem uma música do Kid Abelha que ela é bem pop, mas que se você for parar pra pensar, ela tem um tema ali meio complicado. Qual Sabe que é? aquela que tem uma parte que fala longe do meu domínio, você vai de Sim. mal a pior. O que você acha que quer dizer isso? É, que você precisa de Vem mim que eu pra te ensino a viver ser bem melhor. É. Tira essa Dependência bermuda. emocional. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Ah. Solos de guitarra não vão me conquistar. É... Tem um amigo meu que já veio comentar comigo a questão dessa letra, e assim, eu não fui ver a fonte, mas ele disse que era tipo isso, que era um músico, que ele tinha uma namorada que não gostava que ele fosse músico, que ele queria que ele fosse outra Caramba. coisa. Ah, Olha E só. aí ele escreveu essa letra por... Meio que isso, se você pegar, faz muito sentido essa letra com essa realidade, é alguma entendeu? coisa E íntima. parece ser uma É. música extremamente Pintura romântica, íntima. não é, Sim. entendeu? Não é É íntima. pintura íntima. É. Nossa, o pior que eu gosto aqui de abelha. Cara, acho mó Every legal. Breath You Take, do Ó. The Police. Também. É um cara completamente obsessivo pela pessoa, né? Olha Tem aí. aquela do... Caralho, esqueci o nome da banda. Nossa senhora, aqui tem Black. Black Pearl Sheep. Jam?
Pearl Jam. Pearl Jam. Pearl Jam. Essa tá aqui. Essa eu não esqueço, não. Que é sobre um acidente que mata a sua namorada. E você tá, tipo, a música mó felizinha. Pois é, o que eu disse da música da Pearl Jam. É uma baladinha, mas nossa, que música bonita. Se E é o você vai bagulho ver a mais letra, pesado do um mundo, negócio velho. pesadão. Vixe. Eu Olha acho isso só. doido, velho. Eu E eu acho- Pearl Jam tem algumas letras assim. A Live é assim, sabia, né? Sim. Pô, eu nunca A olhei Live, já Live. parou, a letra de A Live. Deixa eu dar uma olhada Pega aí pra você ver. A letra é É. pesadíssima. Inclusive o Ed Vedder, né? Ele já falou uma vez assim que no início ele não curtia essa música por causa dessa mensagem que ele passou com coisas relacionadas ali à vida dele, né? E Mas foi ele que escreveu a letra? foi. E aí ele começou, aí vendo o refrão, né? Daí ele começando a ver a galera cantando, gritando aquilo ali, ressignificou aquilo pra ele. Depois ele passou a encarar de uma forma diferente, entendeu? Pois é, Mas a letra é muito pesada, cara. O grunge, ele tem as letras bem assim, É, tristes. sim. Deprê- Alice in Chains é que eu diga, né? Alice in Chains totalmente, cara. Acho que, porra, todo. O próprio Nirvana, né? É Nirvana. É, o Nirvana também, também, nem as se letras. fala. Nem se fala. Nossa senhora, tem música que não dá pra falar aqui, tipo, é muito pesado. O horário não música que permite. é meio... Não. Bom, só pra encerrar o assunto, outra música que é muito assim também, Last Resort, do Papa Roach, também é muito assim a letra também. Pô, essa eu sei qual é, mas eu não tô lembrado. Ela sumiu na minha cabeça. Mas Que ele eu fala, tô né? ligado. Cut my life into pieces, né? Corta Ah, minha tá. vida em 2 This pedaços. is my last resort. Exatamente. Suffocation, no breathing, né? Ou seja, sufocando, não consigo respirar, né? É tipo, é pesado a letra também. você Pô, fala. tem muita coisa que. Até porque é em inglês a gente não percebe que é A gente não pesado. nota muito. Já quando é em português a gente não percebe, tipo, pais e filhos, Pois né? é, Pô, o pois bagulho é. tá em outra Essa língua. do Kid de Abelha mesmo também. Sei lá, velho. Antes Parece de- que a antes, gente não cara- para pra pensar nos negócios que nós tá cantando. É tipo isso. Mas só É, foda-se, por aí. vamos. Tá todo mundo cantando, vamos lá, É. nesse refrão aí. É a velha história, né? E eu acho que, sei lá, deve ter música que ela já tá tão no imaginário popular, assim, que talvez ninguém pense o que ele quis dizer ali, sei lá, né? De certa forma, né? Porque eu mesmo nunca tinha parado pra O pensar. próprio Elton John, ele tem umas letras lá, né? O pessoal, é uma música romântica, mas a letra não tá falando nada de romantismo, Aham. né? Você já viu? Traduções aí, a maioria. Pô, é que eu confesso que eu não gosto Elton tanto John. de Bon Jovi, mas de Elton John, eu né? confundi com Bon Pois Jovi, é. mas eu também não escuto Mas Elton ele, John. ele tem umas letras lá, cara, que você for olhar, não tem nada a ver falando de amor, não. É mesmo? E o pessoal acha por ser uma música balada, lenta. Aham. Nossa, Pô, música é eu uma vi maravilha. o filme da vida do Elton John e, tipo, ele teve uma vida bem difícil, assim, pelo que dá pra ver, né? O Sim. filme, claro, que romantiza muita coisa, né? Deixa mais dramático. É, sempre. Né? Mas não é possível que nada daquilo tenha acontecido, né? Ao mesmo tempo. Acho que principalmente as piores coisas, assim, tipo, parece que teve uma festa na casa dele, que ele se jogou na piscina e foda-se. Sim. Aí ele ficou lá. Aí ele quase morreu por causa disso. Não sei se é verdade, né? Mas no filme aparece isso. Então eu vou considerar que é fictício no filme. Mas eu acho que seja verdade. E, cara, o cara sendo artista, ele não deixa isso pra trás, sabe? Ninguém deixa. As coisas às vezes acontecem com a gente que são leves, mas a gente explora aquele assunto e consegue encontrar perspectivas ou muito pesadas ou então de ressignificação daquilo. Às vezes uma coisa minúscula que estragou teu dia e aí você deixa aquilo gigante só pra trazer a ideia de que as coisas podem ser muito pequenas, mas afetar muito ainda, né? Sim. E, porra, é o trabalho do artista, cara, pegar esses sentimentos e colocar na arte. Pelo menos um deles, na minha opinião particular, né? Sim. O que vocês pensam disso? Mesma forma. É? Exatamente. As letras, igual as letras do Thiago, cara, eu fiquei muito comovido com as letras. Já falei pra ele, né, Thiago? Já tem falado já. Ele ficou emocionado. São umas letras que tanto cotidiano quanto sentimento. Aham. Porque tem bandas aí, tem cantores que escrevem só o sentimento dele. Não é? Como se fosse assim um orgulho dele. É meu, esse sentimento é meu. Se você quiser ouvir minha música, se não, foda-se. Mas assim, as letras do Thiago têm tanto sentimento quanto o cotidiano que se vive, que eu percebi. Todas as letras dele. Sim. Né? Foi a sua interpretação. É, pesadelo então, muito top, cara. Porque todo mundo tem um pesadelo na vida. Né? Eu não digo aquele pesadelo que você deita e sonha, não. Eu digo um pesadelo que você vive cotidianamente. Ou é uma dívida, ou é um amor, ou é, né? Ou é um chifre. Todo mundo tem Então, seus assim, sonhos e seus Tem pesadelos. seus né? pesadelos. E isso é diário. Uhum. Né? É diário. Você passa pesadelos diários. Sim. Você tenta sobreviver
aquele dia. Eu quando eu vou Então, escrever... foi uma coisa que me chamou muita atenção. Letras. Massa. Muito top. Eu sempre procuro escrever nas minhas letras, tipo, passar algum tipo de reflexão ou mensagem, entendeu? Tipo, sempre alguma coisa assim que a pessoa vai parar e vai parar pra pensar naquilo, assim, sabe? Tipo assim, quer queira, quer não, quando eu vou escrever alguma letra, eu tô colocando uma visão sobre uma determinada coisa, né? Tipo, eu pensei sobre isso e escrevi isso aqui. Você vai ler e vai interpretar da sua maneira, né? Mas a intenção é sempre essa, é fazer a pessoa refletir de alguma forma naquilo que eu tô tentando passar, entendeu? Entendi. Mas então não tem um... Pô, é porque quando a gente escreve letra, é uma forma a mais de se comunicar com Exato, quem vai sim. escutar, né? Música é é o que a linguagem música no não... geral, né? Mas é uma linguagem que a música não tem. A música no Só sentido instrumental. de instrumento. Aham, Ela é ainda mais abstrata do que a Sim. letra. aham. A letra é como se fosse a poesia num contexto diferente do que só a declamação, né? Sim. É junto da música, que traz o sentimento. É tipo música de teatro, né? A cena tem uma emoção que ela Exato. é enfatizada pela música. Exato, Né? era exatamente isso que eu ia falar. Então acho que a música, ela é tipo um teatro portátil, tá ligado? Não deixa de Em ser. menores proporções. E também traz essa ideia de se comunicar. Você tem as falas dos personagens, só que traduzidas em poesia, Uhum, geralmente num monólogo, né? Do uhum. cantor ali, da cantora. E tudo isso pra chegar num cara que vai interpretar de uma maneira diferente. Então, no final, foda-se o que você escreveu. Sim, exatamente. De certa forma, né? Ainda vai ter uma coisa ou É outra ali. como eu falei, né? Tipo, quando você faz, você tem uma intenção que você quer passar, né? Sim. Tem alguma coisa que você queria passar ali. Agora, como é que a pessoa vai receber aquilo? Isso já aconteceu com vocês? Tipo, a galera falando sobre a música de vocês, aí vocês... Já. Eles falaram uma coisa e era outra. Já. Até assim, principalmente até amigos mais próximos, assim, já. Pesadelo mesmo, é uma letra que cada pessoa tem uma interpretação diferente. E eu deixo. Eu sei o que eu pensei quando eu escrevi, mas eu deixo. Pode crer. Porque eu acho interessante ver como cada pessoa vê aquilo. Não, porque. Eu já vi gente falando exatamente isso. Não, porque, tipo, eu acho que você tá falando sobre aquilo que a pessoa deita a cabeça no travesseiro quando tá sozinha à noite antes de dormir, por exemplo. E eu já vi gente falando assim, cara, você tá basicamente falando sobre a dificuldade que as pessoas têm no dia a dia de lidar uma com as outras, digamos assim, que gera aquele. Entre pessoas. Cotidiano, Que gera desavença, que gera tudo. E na verdade, assim, agora fazendo a revelação, quando eu escrevi essa letra, eu tava meio que pensando nisso tudo, entendeu? Então, tipo assim, eu tava pensando num primeiro momento, principalmente nessa coisa de como é ruim muitas vezes as pessoas não saberem respeitar a diferença das outras, entendeu? No sentido assim, só porque a pessoa tem uma maneira de pensar diferente, você não pode conviver com ela, sei lá, sabe? E, tipo, no início eu pensava muito nisso, entendeu? E aí depois quando eu fui trabalhando ela, retrabalhando, ressignificando ela, e aí eu comecei também a pensar nisso. Eu falei, cara, todo mundo tem os seus anjos e os seus demônios, né? Interessante. Então, tipo... Pô, caralho, como é que foi de A pra B, assim? Porque são coisas que... porque essa música eu comecei a fazer ela, eu tinha 17 anos. Quando eu fiz a primeira versão bem crua dela, assim, sabe? E nesse começo ela era essa intenção, essa primeira que eu falei. E aí quando eu resolvi refazer ela, porque eu refiz Depois dos 2 anos sem tocar. Velho, 17 anos já agora com 30 que eu fui mexer de novo com ela, né? Top. E aí eu repensei, eu falei, não, eu tenho que ressignificar isso aqui, porque uma vez eu vi o Rafael Bittencourt do Angra falando sobre isso. Quando você lança um disco, um single, alguma coisa assim, ele é meio que um retrato daquele seu momento ali, sabe? O que você tá pensando naquele momento, sabe? Então pegar um quando negócio eu bem peguei uma antigo, coisa né? que eu fiz muito tempo atrás, eu ressignificar aquilo, fez sentido pra mim, sabe? Sim, não faria tanto sentido você colocar aquilo daquele jeito agora, né? Pois é. Era outra vivência, pô. Exato. Eu estou com 19 anos agora, então eu era você daquela... Exatamente. Daqui a 10 anos vai ser outra pessoa, que aí não vai dar pra eu lançar o que eu quero lançar hoje, né? Talvez dê. Dá. Mas vou ter que mudar uns negócios. Não é nem que não dá, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu não vou querer lançar. Você vai querer mexer. Você vai, tipo assim, não, isso é legal, isso é bom.
beleza, faz sentido pra mim, mas eu não quero ir exatamente da forma que eu fiz quando eu tinha 19, sei lá. Entendi. Você vai ter, talvez, pensar diferente. Cara, uma semana pra outra você começa a mudar algumas opiniões sobre algumas coisas. Eu mudo o tempo todo, Faz mano. parte. Acho que todo dia eu sou um Gabriel diferente. É. Pelo menos um pouquinho. Tem uma música da banda, Bem-vindo ao Meu Mundo, né? Eu mostrei pra um amigo meu e ele falou assim, ficou questionando, mas por que mergulhar de ponta na piscina vazia? Eu também. Thiago, vê se é isso. Aí eu falei pra ele assim, cara, no meu modo de ver, tipo assim, é uma oportunidade que o cara, eu vou me lançar. Talvez dê alguma coisa, talvez nada. A piscina tá vazia, mas eu vou mergulhar. É isso? Na real, é o seguinte, essa... Peraí Seu então, modo peraí de então. ver? Eu quero falar o meu modo de ver Eu também. pensei que... Pra mim é tipo, coisas Eu que falei pro não cara fazem sentido, coisas que têm relação, mas que naquele contexto não fazem sentido. Tipo, mergulhar é numa piscina, só que não tem água. Sim. Então, não tem lógica, mas tem sentido, tem coerência, né? Aham. Só que você tá dentro de uma mente de uma pessoa que tá meio que um caos, só que isso é normal. E é porque todo mundo é um pouco caótico, todo mundo é um pouco maluco por dentro. Ou talvez tentar trilhar um caminho que ninguém fez. Mergulhar de ponta na piscina vazia, Sim. né? Só que aí você vai se fuder muito, vai- né? Eu falei pro cara isso, falei, Vai cara, virar é um papo oportunidade. filosófico. mano. Ele vai se lançar naquilo que talvez dê certo ou não. Pois É isso, Thiago. Quando você então, essa não foi eu que escrevi. Essa é a única letra que não foi eu que escrevi. Mas vai ligar pra pessoa que escreveu, então. Não, eu já tive a conversa com a pessoa. Vamos ligar pra ela. A pessoa que escreveu era o ex-baixista. Aham. É porque a gente já sim. teve uma banda lá atrás, há muito tempo atrás, e isso tava engavetado desde então. Eu falei, velho, isso faz muito sentido no meu trabalho. Eu posso regravar? Ele vai lá. Manda Pode ver. crer. Que massa. Mas eu sei o que ele tava pensando quando ele escreveu. Cláudio, valeu, tamo junto, mano. Mas é o seguinte, eu tive essa conversa com ele uma vez. O nome dessa música é Bem-vindo ao Meu Mundo. Na verdade, ela fala de uma maneira metafórica sobre você conhecer uma pessoa. Então, por exemplo, sei lá, você conheceu uma menina, você quer namorar com ela, etc. Essa pessoa, ela tem qualidades e ela tem defeitos. Então você vai ver ali muitas coisas boas nela e com o tempo você vai perceber coisas que você pode achar que não sejam tão boas assim. Ah, entendeu? ruins, pô. Coisas ruins. Então por isso que tem hora lá que ele fala assim, por exemplo, você vai ver flores no campo minado. Aham. Você vai sentir vontade de ir lá colher, entendeu? E mergulhar de ponta na piscina vazia. Tipo, você vai cair de cabeça, você vai... Vai se fuder. você vai... Entendeu? Você vai passar É o risco, coisa... né? Então a música, ela faz uma brincadeira com isso, na verdade. Ah, entendeu? interessante. Essa letra. Interessante. Eu acho que, na verdade, pegou as nossas duas visões, misturou e tirou uma terceira. que ao mesmo isso. tempo não tem nada a ver. É isso. Doido, E você vê, cada um recebeu de um jeito. Assim. E eu nunca vou achar que é isso do que você falou. Pois Mesmo é. que seja, Também não. o cara fez Também isso foi desse oportunidade. jeito. Exato. Mas com todo respeito, quero que se foda, porque o meu jeito funciona mais pra mim. Sim, Ótimo, com certeza. E ótimo. o seu mais pra É, você. exatamente. O importante é que funcionou pra você. Fechou, né? Acaba que o... Seria pior se não tivesse nada ali pra tirar, só se fosse uma confusão ali. Aí acho que é meio ruim, né? Sim. A não ser que esse também seja o objetivo. De falar, mano, não tô entendendo nada e eu quero que você também não entenda nada. Olha aí. Aí mas- pode ser. Mas A faz mensagem é sentido, essa. Mas faz Ninguém sentido entende também. nada. Mas faz sentido, cara. Porque tem hora que a gente se pega surpreso até com a gente mesmo, Verdade. né? Então, quanto mais pra conhecer alguém, assim, sei lá. Ah, eu não entendi o que você falou. Você muitas vezes... o ser humano, ele é por si só surpreendente. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa vai fazer uma coisa que você não esperava que ela fosse fazer. Ah, não, tudo bem, isso é verdade. Mas eu realmente faço coisas que às vezes eu não espero que eu faça. Pois é, todo mundo. Pesadelo. Cada um tem o seu. Ah, depende, cara. pode Às vezes ser é uma bom, surpresa pode ser boa, bom. né? Às vezes é um sonho também. Bom pesadelo, né? Vai ser. É uma surpresa, né? Se for pensar que é um negócio que você não esperava, pode ser que seja um pesadelo. Pode. Ainda é bom. Nossa, inclusive hoje eu tive um sonho mais esquisito, mas isso não vem ao caso. Só lembrei agora. Não lembro o que era, Fala mas aí, lembro que de era repente eu estranho. escrevo uma música. Porra, é sobre que eu não lembro real o que era, velho. Sonho é foda, né? Se você fica 20 minutos Se você... depois, depois você não lembra. esquece total. Mas tenho quase certeza que hoje eu vou, sei lá. Eu creio que esse tipo Andar e de vou lembrar sonho dessa aí porra. se torna déjà vu depois. Porque, mesmo? porque depois acontece algo que você... Porém, eu já passei por isso. Cara, essa mesa aqui não é estranha. Esse copo Caralho, não direto, velho. Não é? Eu acho que são esses sonhos que ficam esquecidos. Né? É bizarro isso, né? Pô, eu Eu já acho que é tive um isso. déjà vu 2 vezes. Aham. Que era com a mesma coisa. Que era tipo, eu tava ali, inclusive. Aham. Aí eu lembrei de um negócio há um tempo atrás.
e falou, cara, isso aqui é um déjà vu. Aí, anteontem, sei lá, eu sentei ali, aí eu lembrei de eu lembrando do negócio. Esse negócio. Aí foi, Cara, caralho, muito mas eu massa já vivi isso né? aqui 2 vezes. Nem era nada Um demais, momento ali, assim. você fala, eu creio que seja sonhos. Esqueci. Estamos numa Matrix, a gente não tá vendo. Pô, cara, ô, já fiquei louco com esse pensamento aí de Matrix, velho. Não, não. É verdade, pô. Tem gente que tem essa teoria, que Pô, e pior que eu estamos acredito em umas vivendo coisas isso meio aí. bizarras, velho. E quando eu não entendo um negócio, me dá falta de ar, sabe? Aí eu penso em Matrix e falo, caralho, que Eita, porra. cara. Travou. É meio que buga o cérebro, tá ligado? Eu vou pegar um pouquinho, velho. Coloca aí pra você Vamos ver que eu lá. já tomei mais. Vamos tomar mais uma. É bom ficar hidratado, né? Só não pode beber tanto que... Não só é bom, como é importante, né? Ainda mais em Brasília. Ô, Ô, pior que é verdade, velho. Me disseram aqui muito que ia ser seco pra caramba, né? É. Inclusive é tema de algumas músicas de bandas aqui. Sim, sim. Vocês têm uma música sobre Brasília, inclusive. Nossa, nós só fala de Brasília, né? Porra, tudo tem a ver com Brasília. Só pegar qualquer coisa, vai ter alguma coisa a ver com esse lugar. Bom, bom. Massa. Eu acho isso massa também. Seja cenário político, ambiental, cenários bonitos aqui. Ou então, se não tem na música, às vezes a gente tira umas fotos em lugares importantes aqui em Brasília. Uhum. Pô, a gente adora falar dessa cidade. Eu que sou mais novo aqui, eles já são velhos na cidade. Uhum. Né? Eu cheguei agora, mas já tô apaixonado, assim, Pronto, nesse lugar. Brasília Já, tem isso, né? já entrei de Esse cabeça encanto. nessa piscina sem água, assim. Mergulhou. Já mergulhei. Mas até entrou que foi de bom. ponta na Brasília vazia. Bati a cabeça, só que deu nada, deu nada. A piscina era de Curtiu, borracha. né? Assim, ó. É, cara, pior que... Acabou sendo bom. Nossa, que cidade boa. E eu tava falando disso porque a Secura, sei que não, sei lá como é que fala, não me afetou tanto quanto eu esperava. Que falaram, não, chega julho, agosto, aí que você se fode mesmo, né? É a pior época. E assim, ficou seco. tipo, pra caralho. Você é de onde? Eu sou de Minas, sou de Uberaba. É, não. Sou. Eu morei um ano lá em É Uberaba. mesmo? Eu morei lá no Mercedes, subindo aquele... Vai dizer que vocês A eram entrada vizinhos de também. Uberaba, daquele shopping novo. Bota fé. Eu moro... Aí, subindo ali naquele pode terminal... crer. Aí, era vizinho. Não, Morava- pior que não era, não. Não O sei se você Elton, conhece, vizinho de tem uma todo mundo. panificadora Elton, vizinho ali, de todo subindo mundo. ali. Eu morei ali. Porra, pior que panificador ali, eu não tô lembrado tão. É tipo, tem o shopping, aí tem uma rua que sobe, né? Subindo isso. Aí o tem bairro uma outra Mercedes que ali. sobe um pouquinho, assim. É essa? Não, é aquela subindo mesmo. É a subindo É. já? Ah, então eu já passei na frente da tua casa, pô. Pronto, morei- vizinhos. Com Morei um certeza ano. já passei já. Morei um Eu ano já em andei Uberaba. direto E ali, muito um bom, monte, Uberaba. né? É. Só Eu voltei gosto, porque a né? esposa passou Eu não naquele conheço. temporário, né? Professor, aí... Vai Vamos ter que voltar. voltar. É. Pode crer, Mas velho. se não, tava por lá. Não tava tocando com o Thiago, não. Você é doido, mano. Não. Inclusive, lá, naquela época lá, eu tive um convite pra fazer pra ir lá observar o ensaio do pessoal e, de repente, fazer um teste. Lá em Uberaba? Graves e agudos. É mesmo? Aquela banda lá. Que doido. Você conhece lá? né? Conheço. Caralho. Cara, o mundo é um ovo, né? É, velho? velho. Inclusive, eu conheci o Black Pantera, que é uma banda de metal, Aham. lá de Uberaba. Uberaba. E, tipo, eu tô vendo os caras tão indo crescendo muito, assim, muito. absurdo. Tocaram, É. acho que no Notfest. Eles tocaram no Rock in Rio já. Tocaram no Rock in Rio, No vão, palco acho que vão Sunset. tocar no Porão, se eu não me engano, ou no Capital, algum dos dois, não lembro qual Os que é caras agora. são... E, cara, eu fui no show deles por R$20 lá em Uberaba, na CCB, eu acho que é o nome do lugar lá. Puta que pariu, mano. Foi um dos shows mais Sim. legais que eu já fui na vida, velho. Nossa. Nossa, foi absurdo. Massa. E encontrei galera da escola lá. É, a galera mais das antigas fala muito isso aqui de Brasília, né? Eu acho que o Marcos Pinheiro, uma vez, ele tava comentando isso, né? Ele falando assim, velho, vá aos pubs, vá aos festivais, vá ver as bandas independentes aí, porque ontem, beleza, sei lá, quando o Raimundos estava tocando aqui, tinha uma galera que tava nem aí, tava rolando aí direto e tal, teve gente que foi no show mega barato, até de graça deles, nos lugares assim, tocando pra pouca gente, aí estourou e fica naquela, putz, eu não... Não dá pra ir mais, né? Acabou que eu não fui. É. Pior que é. Pior que É isso aí. Tem os prós e contras, porque quando você tá crescendo, você ainda não sabe tudo, né? Então, Lógico. o show ele não vai ser exatamente a coisa mais profissional do Lógico mundo. que não, acho que não. Mas ainda assim, velho. Porra, tu chegar e falar, cara, eu vi o show do Raimundos quando eles eram desse tamanho aqui, velho. É outra coisa também, né? Quando eles ainda outra frequentavam ali o coisa. QG dos Raimundos. Eu almocei com os caras, tá ligado? Sei lá, tomei uma serva depois do show. Pô, mano, Cara, eu outra tenho um história. amigo que tem uma história engraçada, que ele tava, tipo, acho que numa pousada, alguma coisa assim, aí tinha a piscina lá da pousada e do nada chegou, é o Digão, né? Chegou o Digão com a caixinha de som, assim, ligou lá, aí pulou na piscina e falou, você se importa se eu deixar a música? Ele, não, Isso é bacana. Coloca um Raimundos pra tocar aí.
Que doido, velho. Imagina, do nada. Assim. Mano. Mano. É. Pô, temos que chamar esses caras pra cá, velho. Isso é top. Mas vai dar um trabalhinho, né? Porque já cresceram. É. Vai, É um chega. pouco mais inacessível, né? Mas chega lá. Chega, trabalho, devagarinho, chega lá. Estamos crescendo aí. Bom, gente, então eu quero agradecer vocês por terem topado vir pra cá. Bacana. Foi um episódio super divertido. Espero que Maravilha. vocês também tenham gostado. Tamo junto, Eu amei, bom quero demais. mais. É? Vai ter mais então. Quero mais. Fechou. Bom, quero agradecer também a vocês. Estou aqui na câmera do meio, Igor Fontes, que estão assistindo até o momento. Espero também que vocês tenham gostado e se divertido com a gente. Vejo vocês na próxima, mas na real, antes disso, passem as redes de vocês aí pra galera seguir. @Thiago Carneiro e The Black Sheep. O E é comercial também no Instagram? No Instagram não porque não dá? tem como. Porra, achei que Então é o I normal. dava. Mas em todos os outros lugares é isso também, dá pra escutar? Dá pra escutar. Na verdade, o Spotify, a gente vai lançar um específico da banda agora, porque como eu era artista solo antes, aí tem umas músicas que ainda estão lá, mas vai sair o álbum completo no oficial da banda mesmo, dia 9. Isso, sai dia 9. o Spotify. Agora? Dia 9 agora. O Spotify da banda, aí já vai sair com Pesadelo, que é uma música que já tá lançada, pra gente poder ir trabalhando ali o Spotify, e aí logo em seguida vai chegar o álbum depois, né? Que massa. Ainda não tem data específica para lançamento do álbum, mas já cheguei. Ok, então vocês estão ligados, né? Vocês podem lá ouvir, ver, visitar. Esse clipe, inclusive, tá no YouTube deles também. Fiquem atentos aos novos lançamentos da banda, né? Que vem por aí. Gente, muito obrigado e vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu, tamo junto.